Olá, Pai do Senhor, meus queridos amados irmãos. Estou aqui nesta madrugada para deixar uma exortação ao povo que estão aí desesperados com o que vem acontecendo. A preocupação que está entre eles, como vamos pagar nossas contas, como vamos trabalhar, como vamos viver. Quero aqui estar exortando a cada um. E vou estar lendo em Mateus 24, do capítulo 1 até o 14. Capítulo 24, versículo 1 a 14. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Estava lendo esta palavra aqui e venho entender que essas coisas que vêm acontecendo já estava escrito lá atrás, quando Jesus esteve aqui sobre a terra. Ele deixou este sermão profético dizendo que todas essas coisas aconteceriam. Então a gente tem visto terremotos, a fome lá na Venezuela, as pestes que estão acontecendo. Cada dia mais vem aparecendo doenças, pragas, chagas, mãe contra mãe, ou mãe contra filho, filho contra mãe, pai matando filho, pai matando esposa, ladrão roubando, não perdoando nem mais um aparelho celular, mata o filho, pedofilia. O mundo está muito corrompido. E Deus está olhando lá de cima. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então Deus está olhando para o seu povo. Deus quer salvar seu povo. Deus não tem ali alegria em ver um ímpio cair. Deus quer salvar o ímpio. Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus quer salvar o mundo. Mas Deus vem pregando a palavra com amor,
Deus usa vários profetas, reis, juízes para exortar a igreja, para pregar o evangelho ao mundo. Com amor, a gente sai por aí e fala: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus liberta, e o povo não estão nem aí. Nos dias de Moisés, Moisés estava construindo a arca. Só que o povo riam, zombavam de Moisés, dizendo: ao tempo que a gente está sem chover e você construindo um navio, só está perdendo tempo. Moisés foi avisado, ele avisou o povo que iria vir chuva, ia alagar a terra. E o povo zombava dele. O povo se casavam, se davam em casamento, se prostituíam. O povo fazia tudo o que a gente vê, o que está acontecendo agora neste momento. A gente prega o amor de Cristo, as pessoas zombam. Mas a gente somos filhos de Deus, Deus nos criou. A gente vem dotado de manual. Assim como a gente compra uma máquina e precisa ler um manual para entender como mexer nela, assim é a nossa vida. Nós fomos criados e temos a Bíblia como manual. A palavra de Deus, ela tem tudo para a nossa vida, para que a gente prospere no nosso caminho. A gente pergunta se Deus, as pessoas, perguntam se Deus existe, por que tantas pessoas passam fome? Por que tantas pessoas sofrem? Por que Deus permite vir esses vírus, essas coisas? Deus não permite essas coisas. Somos nós que somos ingratos e ignorantes. Deus não nos dá a tentação a qual a gente não pode suportar. Antes disso, Ele nos manda o escape. Ele deixou nós dotados aqui com a palavra para lermos em nosso caminho ser bem-sucedido. E está escrito aqui, vou ler aqui contigo, vocês que estão acompanhando, onde está escrito em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus deixou uma exortação aqui na palavra de Josué 1:8 e vou ler aqui para vocês. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha aí. Quer saber como caminhar? Lê a palavra de Deus, peça instrução. Não tem sabedoria? Peça a Deus. Lhe dá a todos que pedirem com fé. Todos aqueles que querem sabedoria. Deus falou para Salomão: tudo que pedires vos darei. Salomão não pensou em dinheiro, não pensou em carro, não pensou em apartamento, não pensou em riquezas. Ele pediu apenas a Deus sabedoria. E Deus concedeu a ele sabedoria. E através dessa sabedoria para governar todo aquele povo, ele foi muito sucedido. Por quê? Porque ele foi humilde na petição. Ele ia governar um povo ali. E ele pediu a Deus sabedoria. Deus deu sabedoria. E a gente vendo aí o que vem acontecendo. As pessoas se escandalizando, o amor de muitos esfriando, por causa de uma igreja que prega a palavra ao contrário. O povo acha que todas são assim. Mas não é assim. A igreja prega o amor. A igreja é hospedeira. A igreja cuida das almas. Por isso que a gente, no domingo, a gente costuma sair a evangelizar, falar das almas. Nós saímos por aí, vê almas perecendo, fala do amor de Cristo. As pessoas não ligam, as pessoas não estão nem aí. As pessoas querem Cristo pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. A gente temos que criar um pouco de vergonha nas nossas vidas, porque a gente temos
tempo para ficar o dia inteiro na internet, mas nunca temos 2 horas para ir em um culto, ouvir o que Deus tem para nós, ouvir uma palavra de exortação, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Temos que ter mais tempo para Deus. O fim está próximo aí. E a gente fala, não tenho tempo para ir para a igreja porque estou estudando, não tenho tempo para a igreja porque estou trabalhando, não tenho tempo para ir para a igreja porque eu estou resolvendo coisas da faculdade. E a gente acaba deixando Deus por último. E Deus, quando vir buscar a sua igreja, Ele quer encontrar, achar fé na terra. Às vezes Ele até permite acontecer alguma coisa porque Ele prega muito amor e as pessoas não estão escutando. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Então, às vezes, Ele permite acontecer algo para que o povo venha buscar Ele. Tem um ditado que o povo fala, não vem pelo amor, mas vem pela dor. Mas não é pela dor que Deus quer nos trazer para o Evangelho. Ele quer trazer para a gente estar morando junto a Ele nos céus. Ele quer fazer isso com amor, através dos seus filhos, através dos seus profetas, através dos seus servos, seus cooperadores, seus obreiros, seus pastores. Vá a uma igreja evangélica, vá buscar a Deus, procure a Deus. Não liga para aqueles pastores que querem corromper os irmãos, que pregam o evangelho ao contrário, a teoria da prosperidade. A palavra de Deus, Deus exorta que foi semeado o joio no meio do trigo. O irmão querendo arrancar ali, pediu para Jesus para arrancar, Jesus falou, não, deixa crescer, para quando crescer a gente vê qual que é joio, qual que é trigo. Então a gente deixa o trigo e arranca o joio, lança fora, coloca no fogo. Essa passagem Deus quis dizer, quando Ele arrebatar a igreja, vai ser separado o joio do trigo. Então vá buscar Deus, ajoelha, ora, clama a Deus, clama por este povo, clama pelo seu amigo, clama pela sua amiga, clama pelos seus filhos. Ame o teu irmão, ama teu próximo. O fim está aí, todas as coisas vêm acontecendo. Em Israel a igreja já está adorando em pé, profecias bíblicas. Deixar mais uma exortação aqui que está indicando a vinda do Senhor, que está em 2 Pedro, capítulo 3. Vou estar lendo aqui. A palavra, ela fala por si só. Geralmente a gente nem precisa explicar, que a palavra ela própria se traduz. Vou estar lendo aqui 2 Pedro, capítulo 3, até o 18. Pedro exortou a tua igreja. Pedro exortou a todos, aqueles que estão no mundo, os ímpios, gentis. Pedro, quando Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Uns diziam João, outro Elias. Ele perguntou, e Pedro, tu, quem eu sou para você? Aí Pedro foi e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro reconheceu ali, o Pai revelou a ele. Então Jesus Cristo falou a Pedro, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quer dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não adianta a gente querer ser do mundo e ser de Deus. Ou há de enciumar um e amar o outro, ou prejudicar um. Então Deus tem ciúmes. Não pode estar uma hora adorando a Deus, outra hora o mundo. Então a gente temos que servir a só um Deus. Isaías 42:8 vai dizer, eu sou o Senhor e além de mim não há outro Salvador. O meu louvor não darei a outrem.
e nem o meu louvor às imagens de escritura. Então Deus está vivo, Deus está lá no céu intercedendo por nós, com seu Filho Jesus Cristo, que não nos deixou órfãos, Ele enviou o Consolador para que habitasse em nós. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós, porque é Ele que nos acusa entre o bem e o mal. É Ele que faz o nosso coração bater forte quando a gente está numa igreja e vem ali o apelo. Se alguém quer reconciliar, o Espírito Santo convence, mas a carne fala, agora não, agora não. Eu quero curtir mais, eu quero curtir mais, eu quero curtir mais. Vou estar lendo aqui, 2 Pedro 3, a vinda do Senhor. Pedro escreveu, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. A palavra se confirmando o que eu falei aí no começo, continuando aqui no versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tarde, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha só a palavra exortação. Às vezes Deus vai permitir acontecer certas coisas na sua vida para que você possa se arrepender. A gente como pai, a gente briga com nossos filhos, às vezes até dá uma palmada, porque a gente quer o bem dele. Assim é Deus. Às vezes Ele permite tal situação na nossa vida para que a gente venha reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Então, por isso, não podemos desistir da promessa que Deus tem feito para a nossa vida, de ir morar lá com Ele. Deus, quando subiu aos céus, Ele falou, eu irei preparar um lugar para vós. E Ele não nos deixou órfãos, nos deixou Consolador. O céu nos aguarda. Se você está esperando uma casa bonita aqui neste mundo, onde a traça, a ferrugem, terremotos, as enchentes que vem acontecendo aí destrói, lá no céu tem esperado para você mansões celestiais. Andarão em ruas de ouro, muro de jaspe, as portas de rubis, como João viu na Revelação, no livro do Apocalipse. Deus é poderoso para fazer abundar e fazer aquilo que nós nem pensamos ou pedimos, segundo o poder que nós opera. Deus pode dar muito além daquilo que pensamos ou pedimos, mas desde quando a gente vai buscar Ele? Em Mateus 6,
48 vai dizer: buscai o reino de Deus e as suas justiças, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus falou isto, ele estava falando, está vendo os passarinhos no céu? Está vendo os animais? Eles se alimentam, eles voam alto, eles dormem, tem casa. Observastes? O Pai tem cuidado deles, quanto mais a nós, que é chamados de filho. Tua palavra em Salmos, Deus diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Aquele que é justo, Deus tem cuidado de vós. Até mesmo do ímpios, aqueles que não querem saber de Deus, Deus tem cuidado. Deus zela pelas almas deles. Deus tem cuidado, mas muitas das vezes as pessoas não estão nem aí. As pessoas pegam a perdição com a própria mão. As pessoas vão buscar a perdição. Mas Deus quer salvar. Deus quer restaurar. A palavra de Deus fala: vinde benditos de meu Pai. Mas é necessário que nós se arrependemos do nosso pecado. A vida que nós vivemos é passageira. Talvez você está numa balada, você fala: nossa, a noite hoje foi terrível, curti demais, bebi demais. Mas de manhã você está deitada lá na sua cama, vê um vazio dentro de você, a curtição vai embora, a ressaca chega, começa a vomitar, suja a cama, passa vergonha, nem sabe o que se passou na noite. O inimigo não vem senão a roubar, a destruir, a matar. Mas Deus vem para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Vida com abundância não quer dizer riquezas, tesouros aqui na terra, mas sim tesouros no céu. Como Paulo fala em Filipenses 1:21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro por quê? Porque a gente vai estar do lado do Pai. Imagine a gente do lado de Deus. Que lindo será. Com o corpo transformado, sem sentir dor, sem as lágrimas correr. A angústia foi embora, todo o sofrimento foi embora. E permanecer para sempre. Que após a vida, tem a vida eterna. E tem a vida também para a perdição, né? Aqueles que vão ao lago de fogo de enxofre ardente, reservado para o diabo e seus anjos. Seus anjos é quem do diabo? Aqueles que seguem ele, aqueles que praticam a mentira, os adúlteros, os idólatras, aqueles que conhecem a palavra, mas mesmo assim adoram o diabo. O diabo, quando foi expulso do céu, ele levou a terça parte dos anjos. Isso é um sermão escatológico. Isso quer dizer no fim também. O diabo levará um monte de gente com ele. Aqueles que não querem saber do Criador. Querem saber mais da criatura. Querem saber mais do homem. O pessoal já se ajoelha a um homem só porque o homem canta, tem uma voz bonita e canta. Os povos se prostram a esse homem. Ficam horas na fila para ver um show. E o homem, criatura, vem, canta uma música, deixa o resto no playback, o povo vai lá, fica adorando aquele homem. Mas esquece de adorar a Deus, que não nos deixa, que nos acompanha nas madrugadas, nas noitadas. Talvez não tenha acontecido nada ainda na sua vida, porque Ele tem te protegido, Ele tem cuidado de ti, Ele tem guardado você, porque Ele te ama, só que Ele quer você na presença dEle. Ele quer que você pratique o ID também, pregar o Evangelho a toda nação. Que a palavra de Deus está aqui, que toda terra encherá do conhecimento de Deus. E ceifeiros são poucos, e a seara é grande. Rogai ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros. Então a gente
Deus precisa de vocês. Para um estar pregando o amor para o outro, que é a palavra de Deus. Arrependei-vos. Deixe de lado o pecado. Deixe de lado o vício. Eu tenho um testemunho de vida. Muitas pessoas me conhecem. Muitas pessoas sabem o saco de lodo da onde eu saí. O lamaçal da onde eu saí. Eu com 16 anos já tinha pegado numa 12. Vivia num lugar onde era boca. Vivia com o pessoal que traficava. E vivia em guerras. Minha infância. Minha casa não tinha nada, não tinha banheiro. Sofri muito na minha vida. Com 6 anos vendia coisa na feira para ajudar minha mãe. Só que chegava em casa meu pai me batia, bebia muito. E eu não estava nem aí para Deus ainda. Eu ia para a igreja acompanhar minha mãe. Mas não ia buscar Deus por amor, pelo que Ele é. Hoje em dia, eu busco a Deus pelo que Ele é. Porque se eu buscar Ele, Ele é Deus. Se eu deixar de buscar Ele, Ele continua sendo Deus. Ele não vai deixar de ser Deus se eu fechar minha cara. Falar, não vou servir a Deus, não. Mas Ele vai continuar sendo Deus. Pior vai ser nós. A gente tem que temer a Ele. Ele tem poder de lançar nosso corpo no inferno. Ele tem poder também de nos salvar, de nos restaurar. Se você se sente quebrado, lê lá em Jeremias 18, o vaso do oleiro, quando aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. Deus falou para o profeta Jeremias, poderei fazer desse barro um barro novo, desse vaso. E ali começou o oleiro a fazer novamente. Assim Deus quer fazer com a sua vida. Ele quer te moldar. Ele quer te transformar. Ele quer te lapidar. Quer deixar você em perfeita estatura. Talvez você tenha chorado. Talvez você está passando por angústia. Talvez você está passando por aflições. Talvez você tenha alguma enfermidade. Você fala, meu Deus, eu não aguento mais. Aí é a resposta, você clamando por Deus. Ele quer você perto dele. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que jazia 12 anos, não parava de sangrar. Ela não esperou Jesus vir até mas ela foi contra a multidão e tocou em Jesus. Tocou diferente em Jesus. Ela tocou em Jesus e já saiu. Mas Jesus chamou ela. Opa, alguém me tocou diferente. Deus viu que dele tinha saído virtude. Então ele chamou aquela mulher. Não deixou ela embora. Para que ela viesse agradecer pelo que ele tinha feito por ela. Que ela tinha no pensamento, se eu somente tocar, eu serei curada. Mas não é assim. A gente temos que ser grato, a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Também a parábola dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Esse ficou curado, os outros que foram embora, tornou a ficar doentes. Então não adianta a gente se arrepender, converter a Jesus Cristo. E quando tudo melhorar, a gente fala, não preciso mais de Jesus. Pois a gente precisa dele, o rico precisa, reis precisa, presidente precisa. Não podemos colocar nossa esperança, nossa certeza nas riquezas, mas sim em Jesus Cristo, que Ele dá de todas as coisas para dela gozarmos, para a gente sermos alegres, felizes. Filipenses 4,19 vai dizer, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória.
Quer dizer, Deus vai te dar aquilo que você necessita. Talvez a gente dobra o nosso joelho de noite, pede a Deus. Às vezes a gente não sabe o que pedir. Às vezes a gente não sabe. Mas tem o Espírito Santo que está do nosso lado, ouvindo o que a gente está ali sussurrando, ou até vendo nossos pensamentos. Se a gente ler Romanos 8:26, vai dizer que a gente não sabemos o que pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagina o Espírito Santo implorando a Jesus Cristo dar vitória para aquela serva. Ela está necessitando. Isso acontece quando a gente clama, quando a gente grita por socorro, quando a gente quer mesmo a presença de Deus nas nossas vidas. Então devemos pedir, devemos ajoelhar, orar ao Pai, jejuar, clamar por esta nação que está sofrendo, clamar pelos missionários que estão sendo mortos, martirizados, perdem os pescoços para pregar o Evangelho, para salvar. Estevão estava pregando o Evangelho. Quando ele terminou de pregar o Evangelho, o povo apedrejou ele. O que Pedro fez? Olhou para o céu, viu Jesus à direita de Deus e disse: Pai, recebe o meu espírito. E falou: não impute o pecado deles. Pedro sendo apedrejado, Estevão sendo apedrejado, não xingou, não murmurou, não se aborreceu. Pelo contrário, falou: Deus, não impute o pecado deles. O próprio Jesus na cruz falou: perdoa-os, pois não sabem o que fazem. E Jesus estava certo. Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus falou: meu povo não tem jeito. Meu povo erra a lei, adora Baal. Vou ter que enviar o meu filho. E Deus enviou o seu filho, só que o povo estava esperando um rei. Um rei onde que ia ser ali intocável. Um rei que não ia ser crucificado. Um rei que não ia sofrer chicotadas. Um rei que talvez ali o povo achava que podia transformar pedra em dinheiro. É claro que Jesus podia, mas não era esse o intuito de Jesus. Deus não veio fazer a lei errada, mas sim cumpri-la. E sem pecado, como cordeiro, não abriu a sua boca. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e nós a temos ele como ferido. Ferido de Deus. Mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas culpas, levou sobre si. Os castigos que nos traz a paz estavam sobre ele. E ele, por ser Deus, não usurpou em querer ser Deus, antes se esvaziou e como carne habitou entre nós. Habitou entre nós, entregou sua vida para que a gente vivesse. É só que ele entregou a sua vida para que a gente vivesse a vida dele, que é amor ao próximo, amor uns aos outros. A palavra em Deus vai dizer em Coríntios 13, 1 Coríntios 13: ainda que eu fale a língua dos anjos e não tenha amor, será como metal que soa, como sino que tine. Então o amor é o principal, o amor uns aos outros. E hoje a gente não vemos isso. Hoje tem guerras, tem pelejas, tem gente disputando até por um álcool gel, brigando nas redes sociais, em vez de todos pararem na madrugada, interceder um pelos outros, clamar para a vitória de todos, mas não um querendo ser mais que o outro porque tem um dinheirinho a mais. Dinheiro vai ficar tudo, é criatura.
é papel, é objeto. Isso não vale nada, contrário do que tem preparado para nós nos céus. Deus nos prometeu que a gente teria uma vida fácil se a gente se tornasse para Ele. Deus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, Jesus Cristo venceu. Não é nós que vai vencer. A gente tem que clamar por Ele. A gente clama por Ele, que Ele vai salvar a sua vida. Ele vai te transformar. Ele vai lapidar. Visão que teve Ezequiel no vale de ossos sequíssimos. Mas o falou a ele: poderás esses ossos reviverem? Ezequiel falou: tu sabes. E ali reviveu ossos sequíssimos. Você deve ter alguém, ou já deve ter ouvido falar, alguma pessoa dizer: aquele ali não tem mais jeito, aquele ali não tem mais jeito. Isso daí nem Deus para ter misericórdia desse. Mas quando Ezequiel viu o vale de ossos sequíssimos, estava falando a essas pessoas que vivem na Cracolândia, viciado, dominado pela droga. As pessoas falam: ixi, esses daí não tem mais jeito. Mas tem sim, para Deus nada é impossível. Sabemos que o vício não é da pessoa, vício é espiritual. Se a gente clamarmos, querer parar e buscar Deus, Deus cura, Deus liberta dos vícios. A gente tem que ter força, tem que dar o primeiro passo e buscar Deus. Ele liberta. O vício é espiritual. Mas por que espiritual? É espiritual porque a gente não nascemos usando ele. A gente não nascemos com um cigarro na boca. A gente não nascemos bebendo álcool. O mundo jaz no maligno. O maligno tem as artimanhas para querer nos derrubar. Geralmente a gente sai e fala: vou tomar uma só. A gente não, né? Que eu parei. Hoje estou liberto, graças a Deus. Ele me curou, Ele me transformou, Ele me salvou. E nessa uma que o pessoal fala que vai tomar, volta de manhã rasgado, cagado, mijado, vomitado, roubado. Então o inimigo é sujo, ele é mentiroso. Ele vai colocar certas coisas na sua vida pra você se engrandecer, pra você falar: o mundo é melhor. Mas é mentira do diabo, não é melhor. As coisas do mundo são passageiras. Ele quer a tua alma. Essa parte do mal. A palavra de Deus fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Também fala: fugivos da aparência do mal. A gente não pode dar lugar ao inimigo. A gente tem que fugir da aparência do mal. Continuar lendo aqui. No 10, Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz,
e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaia da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu nesta noite. Tem certas partes da Bíblia que, se a gente pegar para ler, a gente não vai entender por si próprio. Às vezes é preciso meditar, pesquisar a fundo, ver fontes confiáveis. Tem igrejas, seitas e congregações, células que distorcem as palavras. Então a gente tem que pedir para Deus discernimento, entendimento, revelações, que nem nesta madrugada Ele tocou no meu coração de vir falar sobre estas coisas que Ele concedeu. Ele quer salvar a sua vida, Ele quer te curar, Ele quer tirar toda a seta jogada contra a sua vida, todo laço usado contra ti. Deus quer te levar para morar junto com Ele. Deus quer te transformar. O fim está próximo. Estamos vendo que tudo está acontecendo e o povo não está percebendo. A Bíblia fala: aquele que está sujo procura se sujar mais, mas aquele que está em santidade se santifique mais ainda. Em Hebreus 12, 14, vai dizer: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aquelas pessoas que pensam é só ter fé no coração que vamos ser salvos, está enganado. A palavra não diz isso. A Bíblia diz: apresentai os vossos corpos e sacrifícios vivos. Deus é espírito e Ele quer que os verdadeiros adoradores os adorem em espírito e em verdade, sem mentira, sem porfias, sem porneia. Ele quer encontrar a igreja imaculada, santa e irrepreensível. Ele quer achar na fé na terra quando vir. Por que fé na terra? Porque o povo se esfriou. O povo não está mais quente, o povo está morno. O povo está numa mornidão. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse sobre um morno, quente, o frio. Deus diz que vai vomitar da boca os mornos, que aquele que é quente esquenta mais ainda da graça, aquele que está frio busca por ajuda, mas aquele que está morno, ele acha que estando dentro da igreja, estando no mundo, vai ver a Deus, vai morar no céu. Infelizmente não vai. Não vai. Vou deixar uma palavra aqui também que se encontra em Apocalipse 3, 10. Aliás,
3:10, ó. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmão? Vamos perseverar até o fim. Vamos perseverar. Vamos ler o Apocalipse. Muita gente fala, o Apocalipse vai acontecer depois que a igreja subir. E não estão lendo o Apocalipse, mas o Apocalipse é um livro muito importante para nossas vidas, para nós cristãos, para nós crentes, para nós servos, para nós denominações. O livro de Apocalipse é muito importante. É uma revelação dada a João, de Jesus Cristo a João. João foi arrebatado na ilha de Patmos. Quando ele venceu a morte, Deus livrou ele da morte, que ele pregava o evangelho. Jogaram ele numa caldeira de óleo quente, e ali nada lhe aconteceu. E pegaram ele e colocaram ele lá na ilha de Patmos. E ali ele foi arrebatado de espírito e recebeu as revelações do Apocalipse, que está escrito para nós hoje. Você lê do 1 ao 3, é para os dias de hoje, os dias que se foram. Só que para o futuro está do 4 adiante, depois que Deus levar a sua igreja. Mas nem por isso devemos deixar o livro desta lei de mão, porque o próprio livro da revelação diz, Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Bem-aventurado é alegre, é feliz. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo é este, irmão Júlio César? O tempo do Apocalipse está revelado na palavra de Deus. Você não tem uma Bíblia? Baixe uma Bíblia no celular. Eu recomendo ACF, Almeida Corrigida Fiel. Lê ela. Lá tem. Você está pegando, você está indo no trabalho de ônibus. A viagem é longa. Lê a revelação do Apocalipse. Não tem entendimento? Pesquisa. Pergunta para um familiar. Ou mesmo. Frequenta as escolas dominicais. Deus diz nesse Apocalipse ainda, no capítulo 1. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir,
o Todo-Poderoso. Então a revelação de Apocalipse está aí para nós todos, para que a gente tenha uma noção básica. Temos várias passagens aqui para nos exortar, para nos alegrar, para acalmar a nossa tristeza. Temos a passagem do homem do tanque de Betesda. Ele estava 38 anos esperando o movimento das águas, para que quando o anjo descesse, movimentasse, ele entrasse e fosse curado. Só que ele era paralítico, não tinha como chegar às águas. Então ele esperava que alguém colocasse lá. Mas imagine um lugar onde tem mancos, aleijados, cegos, paralíticos. Imagine o cego, como ele vai ver quando a água se move? Jesus apareceu a ele. E Jesus perguntou o que ele fazia ali. Ele falou: Senhor, é que toda vez que o anjo desce e eu vou entrar na água, porque quando o anjo desce e entra um paralítico e é curado, não dá tempo, vem outro em meu lugar e entra. Jesus perguntou a ele: queres ficar salvo? Ali ele saiu curado. Jesus disse para ele: toma a tua cama e anda, perdoados estão seus pecados. E ele foi e levou esta cama. Mas por que ele levou a cama, sendo que ele já estava curado? Deus pediu para ele levar a cama numa simbologia dizendo: lembra quem fez isso por você. Lembra onde você estava antes de me conhecer. Lembra o que eu tenho feito pela sua vida. Lembra da transformação que foi feita na sua vida. Lembra quem te curou, quem te criou, quem te fez crescer. Seja como a corça que brama pelas águas correntes, que a alma dele anseia por águas, para ele se esconder do perigo. A nossa alma tem que ansiar por Jesus Cristo assim, que as corças, no local de habitat delas, ela é caça, e o caçador está à procura dela, que é o leão ou outros devoradores. Então, esses devoradores querem caçar essa corça. Como o leão ele enxerga branco e preto, ele procura sua caça pelo cheiro. E a corça ela tem um cheiro forte. Então ela brama por águas correntes para ela mergulhar dentro da água e aquele odor sair. E ela ser livre da presa. Que aí o leão vai perder o cheiro e vai embora, vai atrás de outra caça. Por isso que as corças anseiam por águas correntes. Elas procuram todo desespero. Assim a gente tem que procurar por Deus, porque sabemos que uns estão querendo nos derrubar, outros estão querendo ver que a gente cai, outros estão querendo ver a gente perecer, outros querem jogar nós de volta na sarjeta. Tem uns amigos que vão dizer para você que é seu amigo, mas enquanto você estiver com dinheiro no bolso, mas na hora da angústia, não vai ter um para te socorrer. Mas lembre do Criador que te criou. Arrependam-se, convertam-se a Deus e assim chegue o tempo do refrigério. Vinde, benditos de meu Pai. Jesus está de braços abertos esperando por vós. Convertam-se ao Senhor. Ele vai ter cuidado de vós. O pecado nos assola. Não digo que sou santo, sou pecador também. Eu sou ser humano, sou carne. Temos perigo de pecar também. Mas a gente busca sempre estar na presença do Pai, em constante oração. A Bíblia fala: orai e vigiai,
para que não entre em tentações. E na oração dominical vai dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não nos deixe cair em tentação. Na nossa oração a gente pede ao Pai e Ele responde: orai e vigiai, para que não entres em tentação. Amém, irmãos? Fica com esta palavra. Quero fazer uma oração por vós agora. Orem junto comigo, que Deus vai salvar, Deus vai restaurar através da tua fé. Feche os seus olhos. Querido Deus, tremendo e eterno Pai, Senhor, estou aqui, Senhor, nesta madrugada, deixando uma palavra, Senhor, de conforto, Senhor, para os seus ouvintes, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, transformar a vida de cada um, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, livrar, Senhor Jesus, os teus servos, Senhor Jesus, os teus filhos, Senhor Jesus, desta praga que vem nos atingindo, Senhor, vem atingindo a população, Senhor. Pai, nos livra de todo mal, Senhor Jesus. Proteja, Senhor, a nossa família, Senhor Jesus, nossos entes queridos, Senhor Jesus. Consola, Senhor, nesta noite o coração daqueles que choram, Senhor Jesus. Visita, Senhor, almas que procuram por socorro, Senhor Jesus. Almas daqueles, Senhor Jesus, que sequer não ouviu um Jesus, eu te amo, Senhor. Leva, Senhor Jesus, obreiros, cooperadores, servos, aqueles que conhecem a palavra, Senhor, para fazer o seu id. Pois muitas almas vão perecendo, as coisas vão acontecendo, Senhor Jesus. E o povo, Senhor Jesus, não tem, Senhor Jesus, ali vontade de estar na tua presença, Senhor. A carne vem vencendo, Senhor Jesus, mas o Senhor pode em todas as coisas, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, visitar, Senhor, cada família, que o Senhor possa visitar, Senhor Jesus, cada nação, Senhor. Visita, Senhor, os médicos, Senhor Jesus. Dê, Senhor, instrução para que eles possam, Senhor, desenvolver esta vacina, Senhor Jesus, contra o vírus, Senhor Jesus, que vem assolando o mundo, Senhor. Oh, Pai, Senhor, abre as portas de emprego, Senhor, para aqueles que se encontram desempregados, Senhor. Visita, Senhor Jesus, a Evelyn, Senhor Jesus, que pediu, Senhor, para que o Senhor guarde ela, Senhor, pois ela é agente de saúde, está no meio do povo que está ali procurando ajuda, Senhor. Pai, visita, Senhor, a minha prima Karen também, Senhor Jesus, que creu, Senhor Jesus, no que eu falei ali. Visita o Leandro também, Senhor Jesus, e a cada um que está assistindo, Senhor, esta live. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, derramar a bênção tal na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, ser escudo na vida de cada um, Senhor, para que a gente possa, Senhor, nos proteger, Senhor, de todos os dardos inflamáveis do maligno, Senhor Jesus. Que a gente possa, Senhor, vestir o capacete da salvação, Senhor Jesus. Que a gente possa calçar os pés, Senhor, com o preparo do Evangelho, Senhor Jesus, para não sermos atingidos pelo maligno, Senhor Jesus. Pai, Senhor Jesus, corta todo laço jogado contra a nossa vida, toda seta, Senhor Jesus. Oh, Pai, não deixe que nenhum mal chegue até a nossa tenda, Senhor, até a nossa casa, Senhor, até o nosso trabalho, na nossa ida, na nossa vinda, Senhor. Restaura, Senhor, almas, Senhor, nesta madrugada, Senhor. Visita famílias que choram, Senhor. Vai de encontro, Senhor Jesus, àqueles que se encontram desesperados, Senhor. Aqueles que receberam a Tua palavra, Senhor. Pai, Senhor, nesta noite, Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, instruindo, Senhor, o teu povo, Senhor Jesus, para eles, Senhor, não terem, Senhor Jesus, dizer que nunca ouviu, Senhor, a tua palavra, Senhor, por isso que pereceram, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para fazer, Senhor, esta live, Senhor, para que o povo, Senhor, venha, Senhor, escutar a exortação, Senhor, até mesmo porque, Senhor Jesus, o governo determinou que a gente não pode estar, Senhor, fazendo reuniões ali com muita gente por causa do perigo, Senhor. Então, Senhor, vem por meio desta live, Senhor, levar a palavra, levar a preciosa semente ao povo carente, ao povo que chora, ao povo que clama, ao povo que estão, Senhor Jesus, em busca de socorro, Senhor.
Oh, Pai querido, Senhor Jesus, quantos são os que clamam, Senhor, nesta madrugada, Senhor? Quantos estão no monte, Senhor Jesus? Quantos estão, Senhor, escondidos nas sinagogas, Senhor Jesus? Ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, pregando o Evangelho nas escondidas, nos países afora, Senhor Jesus. Visita, Senhor, nossos missionários, Senhor Jesus, que tem, Senhor, fazendo, Senhor, missões, Senhor, a missão dei, a função de Deus de pregar o Evangelho, Senhor, dê sabedoria, dê conhecimento a eles, Senhor Jesus, protege, Senhor Jesus, protege de toda a peste, Senhor Jesus, protege, Senhor, de toda a praga, Senhor, protege, Senhor Jesus, livra-os de todo mal, Senhor, dê saúde, Senhor, Pai, eu te conheço pelo que o Senhor vai, Senhor, além da medicina, Senhor, que o Senhor instituiu, Senhor, médico, Senhor, para cuidar, Senhor, dos teus servos, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, estar com a sua mão, Senhor, em cada cirurgia que vem sendo feita, Senhor. Pai, protege os seus servos, Senhor Jesus, no trânsito, Senhor, protege nossos filhos nas creches, nas escolas, nas faculdades, Senhor, até mesmo dentro de casa, Senhor, protege os nossos anciões, Senhor Jesus, protege, Senhor Jesus, o ciclo de oração, a mocidade, os jovens, as criancinhas, Senhor, leva pão, Senhor, para aquele que precisa, Senhor, conceda o pão de cada dia, Senhor, abre o coração, Senhor, do nosso governo, do nosso presidente, Senhor, para que ele venha ter compaixão, Senhor, que ele venha bloquear as dívidas, Senhor Jesus, pois a gente sem trabalhar, Senhor, não tem como, Senhor, pagar, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, Senhor, visita, Senhor, a tua nação, Senhor Jesus. A terra, Senhor, é tua, Senhor, e creio que o Senhor vai operar, Senhor Jesus, até que tenha colocado, Senhor, todos os inimigos por os cabelos de seus pés, Senhor. Pai, tu és santo, justo, fiel e verdadeiro, Senhor, renova nossas forças. Senhor Jesus, aqueles que não têm mais força, Senhor, renova nesta noite, Senhor Jesus, transforma, Senhor, dê vida nesta noite, Senhor Jesus, dê vida com abundância, Senhor Jesus, que a gente possa, Senhor, ser, Senhor, mais fiel, Senhor, que a gente possa, Senhor, te buscar mais, Senhor Jesus, que a gente possa, Senhor, te servir mais, Senhor Jesus, que a gente venha ler mais, Senhor, a tua palavra, Senhor. Quero louvar, Senhor, nesta noite, te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Assim eu deixo, Senhor, esta palavra e esta oração, Senhor. Louvo e te agradeço em nome de Jesus.